Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o bate-papo número 873. Estamos gravando uma live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 21 horas e 19 minutos da terça-feira, 17 de junho de 2025. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor. Tanguy, o Bagdadi, animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retumbante, descansado e tarifado. Segue tarifado. E Daniel Souza, que é esse que vos fala. Ao longo dos próximos minutos, vamos repercutir os principais acontecimentos internacionais das últimas horas. Esse aqui é o Petit Jornal, é o bate-papo do Petit Jornal 873. Tudo bem, Tanguy? Vamos nessa? Tudo bem, Daniel Souza? Vamos lá para mais esse bate-papo, mais um dia agitadíssimo no Oriente Médio, nessa guerra entre Irã e Israel, né, que começou na quinta-feira passada, quer dizer, quinta-feira era aqui no Brasil, né, na madrugada de sexta-feira já lá no Oriente Médio. Desde então, Daniel, é o grande assunto internacional. E para a gente falar sobre isso, Daniel, deixo aqui as boas-vindas a todo mundo que nos acompanha, seja nessa live aqui no YouTube, sejam todos muito bem-vindos, assim como o pessoal que nos acompanha também no podcast. Uma honra ter vocês aqui com a gente. Daniel, como primeiro assunto que eu queria puxar hoje, eu queria falar sobre a reunião do G7, né? Nós tivemos uma reunião do G7 que aconteceu no Canadá. Então, aqueles 7 países, né, Daniel, que eram os 7 mais ricos, né, no momento em que o grupo foi criado lá na década de 1970, se reuniram, né, são eles, Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha, Itália, Japão e o próprio Canadá, né, o Canadá que é o anfitrião. A União Europeia também participa, né, a União Europeia também tem presença nesse grupo. Eles se reuniram para debater, naturalmente, Daniel, o que está acontecendo no Oriente Médio. O que mais chamou atenção nisso, Daniel, eu vou falar já sobre a declaração final, é o fato de que o Trump não ficou até o final, né? O Trump, ele participou do início da reunião e depois ele se retirou, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas eu até coloquei no título do episódio de hoje, Daniel, que o G7 dá apoio a Israel, porque foi exatamente isso que aconteceu. O G7 colocou na sua declaração final que o Irã é a principal fonte de instabilidade e terror no Oriente Médio. Óbvio que a análise do que o G7 faz, Daniel, não é sobre o início desse atual momento do conflito, que foi Israel que iniciou, foi Israel que começou os bombardeios contra o Irã, mas é por considerar que o Irã ele está ali junto com diversos grupos que atentam contra a estabilidade na visão desses países. Então, é um país que está próximo ali do Hamas, está próximo do Hezbollah, está próximo de grupos que geram instabilidade também dentro do Iraque, está próximo dos Houthis. Então, os países do G7, de uma forma geral, não têm uma boa relação com o Irã, não veem o Irã com bons olhos. E a declaração final, portanto, diz que o Irã nunca poderá ter uma arma nuclear. Basicamente, o que está sendo dito aqui, Daniel, é o G7 lamenta a instabilidade, é uma pena, é um problema, mas Israel está certo. É isso que a declaração do G7 está dizendo. Aliás, a declaração, inclusive, Daniel, ela pega uma abordagem um pouco mais ampla e diz que um cessar-fogo em Gaza tem que estar envolvido na solução para o atual conflito, né? Para o conflito entre Irã e Israel. Na hora de discutir uma desescalada das tensões entre Irã e Israel, Gaza tem que estar no meio da questão. Uma coisa que me chamou a atenção, Daniel, que me parece que salta aos olhos, porque é exatamente o espírito da declaração do G7, foi a declaração do novo chanceler da Alemanha, né, o Friedrich Merz, né, ele assumiu há pouco tempo, e ele disse que, abro aspas, Israel está fazendo serviço sujo por todos nós. Ou seja, Daniel, é meio que... A bem da verdade, todos eles pensam a mesma coisa, mas o Merz é que verbalizou, né? Basicamente, o que ele está dizendo é, olha, a gente não foi lá fazer, mas ainda bem que Israel está lá para fazer por nós. Então, isso dá uma pequena demonstração, Daniel, de como o Irã está numa posição difícil. O Irã, ao longo dos últimos tempos, isso aqui é importante a gente ter clareza, tá? O Irã, ao longo dos últimos tempos, teve um desmonte da sua estratégia de segurança regional.
O Irã, ele teve como uma estratégia desde a década de 80, a revolução aconteceu em 79, né? A partir daquele momento, década de 80, o Irã iniciou a montagem de uma determinada estratégia que era: eu estou isolado, não tenho outros países que concordam com a minha revolução, eu não vou conseguir expandir essa revolução, eu preciso de aliados. É por isso que em 1982 é criado o Hezbollah, o Hamas, perdão, aliás, o Hezbollah, né, no Líbano. No final da década de 80 é criado o Hamas na Palestina. Eles dão apoio para os Houthis, eles vão criando apoios pela região. Desde que começou a atual fase no conflito em Gaza, Israel aproveitou para detonar esses aliados, ou seja, uma parte importantíssima da estratégia de segurança do Irã está muito mal parada. As principais lideranças foram derrotadas, o Hezbollah está muito enfraquecido, o Hamas está muito enfraquecido e meio que esses outros países, Daniel, eles enxergam que aquilo que Israel está fazendo em Gaza é excessivo, mas enquanto estava indo atrás do Hamas, ok, é porque morreu muito civil. Enquanto estava indo atrás do Hamas, beleza, tem que ir mesmo, o Hamas é um problema pra gente, e desmonta a estratégia de segurança do Irã, e agora o Irã, ele tá meio sozinho, ele tá numa situação na qual ele não tem como distribuir a atenção de Israel, né, dividir a atenção de Israel porque tem o Hezbollah atacando, porque tem o Hamas atacando. Isso não tem mais como acontecer. Então, os países do G7, de uma forma geral, olham para o que Israel está fazendo como: olha, eu gostaria de poder fazer isso, porque para mim não dá, veja bem, é complicado e tal, mas você já tá rolando na lama mesmo, então que bom que você tá fazendo isso. Disse o Friedrich Merz, Daniel, só para continuar aqui, que o regime clerical iraniano trouxe morte e destruição para o mundo. E aí ele foi além, ele disse o seguinte: Israel não tem armas suficientes para acabar com o programa nuclear iraniano, mas os Estados Unidos têm. Daniel, o que ele está dizendo é muito significativo. Não é pouca coisa que o Friedrich Merz está dizendo. O que ele está dizendo é: Israel não tem capacidade para atingir, por exemplo, instalações subterrâneas do Irã, mas é necessário atingi-las. E se o Israel não consegue, eu conheço quem consiga. Eu conheço quem tem essas armas aí, que são as armas de perfuração de bunker, né, de penetração de bunker. Então, eu já falei sobre isso aqui outras vezes. A usina nuclear de Fordo, ela está 80 metros para dentro do solo, numa área rochosa, dificílimo de atingir. Israel, de fato, não consegue, com as armas que tem, atingir, mas os Estados Unidos conseguem. Então, Daniel, a posição do G7, de uma forma geral, é uma posição que diz: olha, Israel, pô, negócio de Gaza, complicado e tal, tinha que ter um cessar-fogo e tal. Agora, com relação ao Irã, meu amigo, aproveita que está enfraquecido, vai adiante e faça o trabalho por todos nós. É impressionante, né, Tanguy? Porque o líder, né, alemão acaba, nesse sentido, sendo até muito mais sincero do que outras lideranças costumam ser em situações equivalentes. Eu queria registrar, Tanguy, que durante a reunião do G7, veja você, Donald Trump defendeu o retorno da Rússia ao G7, para que o G7 voltasse a ser G8. Sim, você ouviu corretamente. Donald Trump defendeu a volta da Rússia e disse mais: a saída da Rússia do G7, ou melhor, do G8, que virou G7 quando a Rússia saiu, foi um erro. A guerra da Ucrânia não teria acontecido se Donald Trump estivesse aqui entre nós. Nessa ele disse que avisou, né? E na época eu avisei, eu falei que era um erro tirar a Rússia, não era para ter tirado a Rússia. Lembrando que a Rússia foi expulsa do grupo depois que anexou a Península da Crimeia. Ou seja, num certo sentido, já foi um primeiro movimento da própria guerra entre Rússia e Ucrânia. Você, alguns anos depois, vai tendo a Rússia voltando à carga e voltando ali a almejar, a ambicionar uma parte do território ucraniano. E no dia de hoje, Donald Trump estava completamente fora da casinha, ameaçou o Ayatollah do Irã. O Tanguy disse: nós não vamos matá-lo, por enquanto. O Tanguy, que isso, rapaz? O cara ameaçou o Ayatollah, o líder supremo iraniano, à luz do dia, dizendo também outras coisas. Nós temos controle do espaço aéreo iraniano. Nós quem, cara pálida? Você está participando da guerra? Você disse que você não estava participando. Agora você está dizendo que está participando. Você mudou de opinião. É isso. O Donald Trump,
Qual é, Donald Trump? Você está oscilando muito nesses dias, já é uma situação realmente de muita imprevisibilidade e essa imprevisibilidade vai impactando os mercados. No dia de hoje, veja você, tem que o petróleo subiu pra caramba. Eu disse ontem aqui no episódio do Petit Jornal que eu estava achando um pouco estranho, o mercado estava com certo wishful thinking, a gente tem um conflito no Oriente Médio entre dois países militarmente poderosos, e no dia de hoje, as declarações do Donald Trump ameaçando o Ayatollah, também dizendo que há controle sobre o espaço aéreo, dizendo que ele quer, né, a rendição incondicional do Irã, seja lá o que isso significa, acabou gerando aí um tensionamento nos mercados e você teve uma deterioração no preço dos ativos. O estranho era ontem, né, me parece. Hoje, você ter essa tensão é algo mais alinhado ao que está efetivamente acontecendo. Nós não temos aí muitas informações de onde essa guerra vai parar, não há como ter certeza de como tudo isso vai terminar. Num determinado momento hoje, no dia, eu acho que você vai até explorar isso um pouco melhor, chegou-se a falar sobre a saída de lideranças iranianas, a fuga de lideranças iranianas do país. Enfim, é muita imprevisibilidade, é muita incerteza, e em ambientes como esse, o que acaba acontecendo é que o mercado reage mal. E hoje, finalmente, tivemos uma reação condizente com isso. Ontem estava completamente fora da casinha, né? Todo mundo tranquilo, o mercado, não, vai acabar rápido e tal. E aí, Daniel, vou repercutir aqui uma coisa que você falou. O Trump disse que não pretende matar o Ali Khamenei, né, que é o líder supremo do Irã, por enquanto, mas disse, nós sabemos onde ele está escondido. Não vamos matá-lo agora, mas nossa paciência está acabando. Aí, Daniel, fica aquela dúvida, nós quem, né? Foi a pergunta que você fez agora. Nós quem? Aliás, eu vou até pegar a frase mais completa dele, né? O que mostra exatamente que parece dar a impressão, pelas palavras utilizadas, que são os Estados Unidos que estão na guerra, né? Que é exatamente o que a comunicação dos Estados Unidos está evitando a todo custo. Os Estados Unidos estão querendo se descolar, dizer que olha, não tem nada a ver com isso. Disse ele. Mas né, o Trump quer uma casquinha, né, Tang? Pô, uma casquinha. É, claro. Eu tô achando que esse negócio tá ficando bom aí. Até o pessoal do G7 tá elogiando Israel, dizendo que Israel tá fazendo um trabalho que eles gostariam de fazer, mas não podem. Por que eu não posso também colher um pouco desses louros? E aí o Trump, sendo Donald Trump, né, falando sem qualquer tipo de responsabilidade, é algo que deve deixar a diplomacia americana de cabelo em pé. Então, disse ele, Daniel, lá na Truth Social, né, a rede social dele, nós sabemos exatamente onde o dito, ele abriu aspas, líder supremo está, escondido. É meio que, ele diz que é líder supremo, mas ele não é verdadeiramente o líder supremo. É meio infantil, né, Daniel? Ele diz que é líder supremo, aí bota entre aspas, né, o dito líder supremo está escondido. Ele é um alvo fácil, mas está salvo lá. Nós não vamos matá-lo. Não vamos matar, né? Não vamos matar o líder supremo. Ao menos não por enquanto. Mas não queremos mísseis disparados contra civis ou soldados americanos. Nossa paciência está acabando. E aí, do nada, Daniel, ele termina a frase, aí bota em caixa alta. Rendição incondicional, né? É o estilo Trump de comunicação. Como escreve mal essa criança, Tang, pelo amor de Deus. Nossa, meu pai amado, cara, difícil. E aí, tudo isso num dia, Daniel, em que circularam informações que a gente não sabe exatamente de onde que vieram, né? Mas informações de que a alta cúpula iraniana estaria fugindo do país e que, inclusive, o próprio Ali Khamenei, o líder supremo, já não estaria mais no Irã. Isso não se repetiu, assim, isso apareceu principalmente hoje de manhã. Depois eu fiquei procurando, Daniel, mais informações, se isso circulou em mais algum lugar, e não circulou em mais lugar nenhum. Então, aparentemente, Daniel, foi uma informação meio desencontrada e tal, mas o fato, e é isso que tem chamado a atenção, é que o Ali Khamenei não veio a público desde que os bombardeios começaram, não deu nenhuma declaração em que as pessoas o vissem. É importante notar, Daniel, que ontem, né, isso estava na pauta, mas enfim, acabou caindo na pauta de ontem, a gente teve inclusive bombardeio de uma instalação da emissora estatal iraniana enquanto estava tendo uma transmissão. Então, uma preocupação do Ali Khamenei é exatamente, cara, se eu gravo um vídeo aqui, vai ficar muito claro onde é que eu tô, porque dá para rastrear, fica mais fácil, você passa a ter informação de onde que a pessoa tá. Agora, de fato, Daniel, entender o Donald Trump é muito complicado.
As frases dele, parecem meio descontextualizadas, né? Um negócio meio assim. E se você quiser entender o Donald Trump, aí você tem que ter um nível a mais de fluência no inglês. E é por isso que a gente deixa aqui o recado do Cambly, a melhor plataforma para você estudar inglês. E esse mês agora é o mês ainda mais interessante, né? Porque é aniversário do Cambly. Tem planos do Cambly a partir de R$ 39,00 por mês. É o maior desconto do ano, Daniel, 60% de desconto. Essa é a sua chance de tentar entender o que Donald Trump está querendo dizer sem precisar de tradução, né? Vai direto lá. Então, é o melhor momento para você se comprometer com a sua jornada no inglês. Aí, inglês, Daniel, não tem jeito, como qualquer outra língua. O inglês é certamente a mais importante, a que abre mais portas, né? Em qualquer lugar que você for falando inglês, a chance de você se comunicar é gigantesca. É hábito, Daniel. Você vai ter que tomar a decisão de começar a estudar inglês e o Cambly te dá a oportunidade de fazer isso o tempo todo. Vai te dar a oportunidade de ter ali o professor de inglês junto com você, um professor nativo, com alunos em mais de 190 países, no mundo inteiro. Tem alunos, sem professores nativos, portanto, com a comunidade global de tutores e de alunos. Não perde essa oportunidade, o link está na descrição desse episódio. Imperdível, a gente fica aqui a nossa recomendação, né, da plataforma do Cambly. Clique no link do descritivo, condições especialíssimas para os amigos e amigas do Petit Jornal. O inglês é incontornável, é uma oportunidade realmente muito bacana utilizar uma plataforma como a do Cambly, de altíssima qualidade. Tenho certeza que vocês vão gostar demais. Link no descritivo. Tanguy, falando ainda sobre inglês, temos hoje que repercutir o acordo entre dois países que falam inglês, né? Os Estados Unidos e o Reino Unido celebraram um acordo comercial e esse acordo finaliza as diretrizes anunciadas em maio e acabou sendo assinado justamente durante a reunião de cúpula do G7 no Canadá. Então, Donald Trump e o Starmer descreveram o pacto como um avanço estratégico para as suas economias. Agora, muito entre nós, Tanguy, foi um acordo de livre comércio? Não. Foi um mega, ultra, super acordo? Também não. Né, nós tivemos ali a colocação de alguns pontos, né? O Reino Unido conseguiu, por exemplo, a redução de tarifas no setor automobilístico, conseguiu aí também um alívio temporário para setores afetados por concorrência chinesa. Os Estados Unidos conseguiram mais espaço para suas exportações agrícolas, para exportações de carne, exportações também de etanol, e há uma evidente pressão sobre o Reino Unido por parte dos americanos para se alinhar contra as cadeias produtivas chinesas, ou seja, contra as cadeias globais que envolvam os chineses. Essa é uma discussão, inclusive, que a gente aprofundou na aula gratuita que nós oferecemos hoje no YouTube do Petit Jornal, sobre como é que os países vão reagir à guerra comercial do Donald Trump, porque o Donald Trump fica pressionando esses países a se tornarem protecionistas como os Estados Unidos estão se tornando protecionistas. Mas uma alternativa é que eles comecem a celebrar acordos comerciais com outros parceiros e, eventualmente, quem fica isolado é os Estados Unidos. Então, o Trump já percebeu esse risco e pressiona, na hora de celebrar um acordo, o seguinte: olha, eu vou fechar um acordo com você, mas você tem que se desglobalizar em relação a cadeias que envolvam empresas chinesas, porque isso é algo absolutamente importante para mim. O Trump não esconde que desglobalizar o mundo é algo que atende ao interesse dos Estados Unidos porque atrapalha os chineses. Os chineses que foram extremamente impactados positivamente, se desenvolveram bastante durante o período da globalização e agora os Estados Unidos bagunçam o tabuleiro, atuam contra a globalização, contra o livre comércio, porque consideram que isso acaba sendo algo que prejudica o crescimento chinês e prejudica a ambição dos chineses de ultrapassar o PIB dos Estados Unidos pela taxa de câmbio oficial. Esse foi um ponto que me chamou bastante atenção. Agora, nós não vamos ter a retomada do padrão comercial entre Reino Unido e Estados Unidos que nós tínhamos antes. É um avanço, você passa a ter mais comércio do que você tinha antes do acordo, mas você mantém ali
os Estados Unidos relativamente fechados. E esse me parece um ponto que vai ser uma tônica de todos os acordos que o Trump vier a celebrar. O acordo é melhor do que as tarifas que eu ameacei impor a você, mas o meu mercado não voltará a estar tão aberto como ele estava antes. Por falar em Estados Unidos, Daniel, eu vou voltar para o cenário do conflito, porque, enfim, em termos de política internacional, é o grande assunto dessa semana agora. E a gente teve, Daniel, o registro de os Estados Unidos enviando um número significativo de aeronaves exatamente para o Oriente Médio. Ontem, Daniel, a gente trouxe aqui que um porta-aviões, e quando a gente fala sobre um porta-aviões, não é apenas o porta-aviões, mas você tem vários navios militares de apoio ao a esse porta-aviões que estava lá na região do Mar do Sul da China, se deslocando em direção provavelmente ao Golfo Pérsico, né? Naturalmente isso não é anunciado de antemão, mas acompanhando o navio, isso dá para fazer pela internet, estava exatamente indo em direção a oeste, né, ou seja, em direção ao Golfo Pérsico, e agora, portanto, nós temos aeronaves americanas sendo enviadas exatamente para a região do Golfo Pérsico também. Isso não significa necessariamente que os Estados Unidos vão se envolver na guerra, também não significa que não vão, né? Aliás, o próprio Trump disse que está muito inclinado a iniciar bombardeios contra o Irã também. Aquilo que o Trump fala, a gente sabe, né, Daniel, muitas vezes é bravata e tal, mas no momento no qual você tem uma tensão muito grande no Oriente Médio, o envio de mais armamentos, né, naturalmente aeronaves de combate são armamentos poderosíssimos, fazem parte também da lógica americana, principalmente sabendo que nós temos um grande aliado norte-americano que está em guerra contra um inimigo dos Estados Unidos, que é o Irã. No meio disso tudo, Daniel, a gente teve mais algumas declarações que eu acho que vale a pena a gente notar, vale a pena a gente mencionar. Um comandante, por exemplo, do exército do Irã fez um anúncio pedindo a evacuação imediata de Haifa e Tel Aviv. Quando a gente fala sobre Haifa e Tel Aviv, são duas das principais cidades israelenses, são duas cidades que são dois centros populacionais, são duas cidades estratégicas para Israel. Então, da mesma maneira que a gente já teve algumas declarações pedindo a evacuação de Teherã por parte de Israel, a mesma coisa agora está sendo dita com relação a Haifa e Tel Aviv. Claro que a gente tem, de novo, aquelas bravatas de parte a parte, o Irã, por exemplo, dizendo que vem um ataque aí que ninguém nunca imaginou que poderia vir e tudo, e falando exatamente sobre Haifa e Tel Aviv, isso pode gerar, obviamente, uma preocupação, e nós tivemos a China e a Rússia, por meio das suas embaixadas, recomendando que os seus cidadãos deixem Israel e o Irã o mais rápido possível. Tipo, sai daí, não é para estar aí. A preocupação, naturalmente, de China e Rússia, Daniel, não é apenas a possibilidade de cidadãos seus serem feridos, né, com bombardeios e tal, mas é a possibilidade também, por serem dois países com muita visibilidade, acabarem sendo utilizados como refém, como moeda de troca, sabe-se lá o que pode acontecer. Então, tanto China quanto Rússia dando orientações. E aí, naturalmente, né, Daniel, quando isso acontece, todo mundo começa a ficar preocupado, né? O que China e Rússia estão sabendo que a gente não está sabendo, né? O que pode vir pela frente? E aí, isso nos leva, Daniel, a uma reflexão importante que a gente já deve ter reparado, né, Daniel, a gente tem falado sobre isso, como China e Rússia estão sendo discretos num conflito como esse, né? A gente não está vendo China e Rússia batendo na mesa, exigindo qualquer coisa, ficando do lado do Irã, por exemplo, né? Então, a Rússia tem uma relação que já data aí de alguns anos com o Irã, uma boa relação com o Irã, compra armamentos. A China também. A China vinha comprando petróleo iraniano como se não houvesse amanhã, vinha sendo um país que estava aproveitando muito o mercado iraniano, a economia iraniana, né? Já que está toda sancionada, a China é uma via importante de escoamento de produtos, de investimentos e tal para o Irã, e a gente tem visto esses dois países muito discretos. Ou seja, Daniel, isso pode levar a gente a crer que há negociações que estão acontecendo do ponto de vista diplomático, a portas fechadas e que a gente não está sabendo, talvez alguma coisa envolvendo Taiwan, talvez alguma coisa envolvendo a Ucrânia, sabe-se lá, Daniel, se de repente é uma troca. Olha só, os Estados Unidos vão agir, vão permitir, vão dar apoio aí para Israel agir contra o Irã, resolver um problema do Irã, e dá um certo espaço para a Rússia também poder fazer aquilo que bem entender na Ucrânia, por exemplo. Não dá para a gente saber. O fato não dá para a gente imaginar que os telefones estejam parados.
Estados Unidos, China e Rússia certamente estão conversando muito e quem deve estar em depressão profunda nesse momento é Volodymyr Zelensky. A gente já falou sobre isso, quando a guerra começa no Oriente Médio, isso lá em 2023, o Zelensky ele fica meio desesperado, porque é como se ele tivesse esquecido. Tivemos uma reunião do G7 que até falou sobre a Ucrânia, mas o assunto principal não foi a Ucrânia, a guerra da Ucrânia, Daniel, cada vez mais em segundo plano, que é ótimo para o Putin e péssimo para o Zelensky, Daniel. Agora, me parece que nem a China nem a Rússia têm qualquer tipo de interesse em meter a mão nesse vespeiro também, né, Tanguy? Ninguém vai matar e morrer ali por causa do regime dos ayatollahs, por conta do regime iraniano, até porque tanto a Rússia quanto a China têm interesses no Oriente Médio e observam ali todo o quadro de forma mais ampla e certamente enxergam que bater na mesa ou adotar uma postura muito agressiva num momento como esse teria ou traria mais malefícios do que benefícios para o posicionamento desses dois países. Agora, Daniel, na geleira chaqueira de hoje, o G7 volta, né? Ah, o G7 volta, Tanguy. Hoje tivemos uma imagem maravilhosa no G7. Você sabe que o Macron resolveu falar ali no ouvidinho da Giorgia Meloni. Aí botou a mão na frente, aquela coisa, para que as pessoas não fizessem a leitura labial, Giorgia Meloni também e tal. E num determinado momento, de repente, não mais do que de repente, Macron fala alguma coisa no ouvido de Giorgia Meloni que revira os olhos. E eu pude ler o pensamento dela. Ela disse o seguinte, né, naquele balãozinho: não ganho para isso. Não ganho para isso. Não ganho para o... Tudo tem limite. Não ganho para ouvir o que eu estou ouvindo aqui de Emmanuel Macron. Emmanuel Macron nunca decepciona, Tanguy. Nunca decepciona. A gente pega no pé dele, mas ele não se ajuda. Macron é um chato de galocha. É alguém que liga, é alguém que faz piadinha, é alguém que se acha super engraçado, que se acha super entrosado, mas não é. Mas não é, só que não. Então, ô Macron, pelo amor de Deus, Macron, vamos tomar cuidado com o que você fala. Outro dia você, tomou um safanão aí da Brigitte. Outro dia você estava ligando para as pessoas e não estava sendo atendido. E agora você tomou a revirada de olhos da Giorgia Meloni em plena reunião do G7. Então, Macron, por favor, fica aí a dica. Toma cuidado. Tem aí um pouco mais de inteligência social, porque eu acho que você está precisando realmente um pouco mais de habilidade nesse quesito. Ô, Daniel Souza, a Giorgia Meloni, cara, ela já aguentou Matteo Salvini, devia ser chato pra caramba. Ela aguentou Silvio Berlusconi, falecido Silvio Berlusconi, também devia encher o saco dela pra ela revirar o olho pro Macron, porque realmente, Daniel, atingiu todos os limites, né, passou de todos os limites, e me lembrou, Daniel, a cena me lembrou a Angela Merkel revirando o olho pro Putin, né? Então o Putin fala alguma coisa para ela, o Putin falava com ela em alemão, né? E ela dá uma revirada de olho também. Deve ter sido uma cúpula dessa de G7 também, viu, Daniel? Não sei exatamente que evento foi aquele, mas a Angela Merkel também dá uma revirada de olho daquelas clássicas, né? Então fica aí Giorgia Meloni se juntando ao time de Angela Merkel. Mas o Putin teve volta. O Putin, né, soltou os cachorros literalmente para cima da Angela Merkel, que tinha fobia e gerou ali um certo constrangimento numa situação posterior, né? Pois é. Daniel Souza, com isso a gente encerra o nosso episódio. Deixo aqui o agradecimento a todo mundo que está junto com a gente. Muito obrigado a todos vocês, a todo mundo que nos acompanha, a todo mundo que está aqui presente junto com a gente. E deixo o convite, Daniel, para o pessoal assistir não apenas a aula gratuita que a gente deu hoje, uma aula na qual a gente falou sobre a guerra comercial, a guerra tarifária, e o impacto que ela traz para nós, né, para pessoas comuns, né, para todos nós somos impactados, seremos impactados, mas também para você conhecer o catálogo de cursos e de aulas lá do Petit Curso. Aliás, Daniel, eu quero lembrar que um ano atrás, nós demos uma aula intitulada, uma aula gratuita, está lá no YouTube do Petit Jornal, Irã e Israel, : haverá guerra, ? E a gente trazia ali as variáveis todas. E é impressionante, né? Porque eu peguei o slide hoje e deu para ver que a gente apresentou o cenário todo que culminou
nessa guerra. Claro que a gente não sabia quando que a guerra ia acontecer, se a guerra se confirmaria cedo ou tarde e tudo, mas tá lá, isso faz parte do conteúdo que a gente produz lá no Petit Cursos, com preço super acessível, tenho certeza que você não vai se arrepender, petcursos.com.br. Fica aqui também o nosso agradecimento aos apoiadores e apoiadoras do Petit Jornal, vocês que ajudam a manter esse projeto de pé. Fica o nosso carinho, o nosso abraço, o nosso muito obrigado a cada um de vocês. O Petit é uma mídia pequena, não tem qualquer conglomerado por trás, não tem nenhuma produtora por trás, e por isso a ajuda de nossos apoiadores é tão importante e por isso registramos aqui o nosso agradecimento. Fica também o convite, se você gosta do nosso projeto, se ele faz diferença na sua rotina, considere nos apoiar. No descritivo desse episódio tem várias alternativas. Você pode fazer um Pix para o Petit Jornal, a chave Pix está no descritivo, é uma forma prática, instantânea de apoiar o Petit, dá para ativar o Pix recorrente. Tem também o link para o Apoia-se, o link para o Patreon, se você vive no exterior. Tenho certeza que uma dessas alternativas será confortável para você. É isso, Daniel Souza, amanhã estamos de volta, um abraço e até a próxima, valeu! Tchau, tchau! Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.